Bom dia, É um né, minha prazer muito senadora? grande, Nós temos Romeu, aí poder algumas estar falando novidades. com Três Lagoas sempre através do seu programa. Sempre muito bom. Obrigado. E nós temos aqui também, vamos começar. Eu tenho aqui um projeto que amplia até o ano de 2021, portanto, até o ano que vem, né? A utilização dos recursos do combate ao Covid. Eu gostaria de começar com esse assunto. Como é que está esse projeto, senadora? Pois é, Romeu, esse projeto é da minha autoria. Eu apresentei esse projeto e foi aprovado ontem já por unanimidade no Senado. O Que bom, né? governo federal concordou, nós entramos em contato, explicamos a razão do projeto. Eles entenderam, concordaram, o que significa que a gente tem uma avenida agora para ser aprovado na Câmara, porque sempre que o governo apoia o projeto, tende a passar mais rápido e depois o presidente da República pode sancionar. E o projeto foi fruto de uma grande preocupação nossa, Romeu. Ninguém esperava que a pandemia fosse durar tanto no Brasil, né? Aliás, é um dos países em que a pandemia mais está se arrastando. A maioria das pessoas, principalmente quem tem doença ou quem é mais de idade, está preso dentro de casa há 6 meses. Ninguém aguenta mais ficar trancado tanto tempo. Quem mora em cidade menor ainda pode se dar o luxo de sair um pouco, né? Mato Grosso do Sul está relativamente confortável, mas a gente sabe o quanto foi ruim nesses meses passados. E a gente sabe que o ano que vem, embora, se Deus quiser, vai ter vacina, e a pandemia, a parte da saúde vai nos deixar um pouco mais tranquilos, o ano que vem vai ser um ano muito difícil na área econômica. Difícil porque o auxílio emergencial de 6 meses de R$ 600 está acabando, vai virar R$ 300 no mês que vem, até o final do ano só, e depois a gente vai ter que transformar alguma coisa num Renda Brasil, mas menos pessoas vão ser beneficiadas do que todas essas que estão sendo beneficiadas pelo auxílio de R$ 600. Além disso, a gente sabe que vai estar um momento de recessão econômica, o governo não vai ter tanto dinheiro para investir naquilo que precisa, saúde, educação, segurança pública, nas obras, construir casas populares. Então, qual foi a ideia, Romeu? Todo o dinheiro extra que nós aprovamos para o governo federal investir na Covid e que foram transferidos, também estão sendo transferidos até o final do ano para estados e municípios, só na área da saúde são 28 bilhões de reais e um pouco mais da metade só que foi usado. O resto está sendo transferido ainda. Chegar final do ano, os prefeitos e governadores não vão ter condições de executar tudo, porque é muito dinheiro e as necessidades maiores vêm o ano que vem. Pela lei atual, eles têm que voltar para a União, têm que ser devolvidos para os cofres da União quando não são executados. E a gente sabe que o ano que vem é um ano com prefeitos novos, mesmo aqueles que vão ser reeleitos, é um ano que nós vamos ter, se Deus quiser, repito, uma vacinação em massa, os prefeitos e governadores vão ter que contratar profissionais da saúde, comprar remédios, comprar vacina, comprar luva, enfim, seringa, tem um gasto muito grande que nós vamos ter, se Deus quiser, com a saúde, porque é sinal que a vacina foi descoberta. E, além disso, independentemente disso, o retorno das crianças às aulas, compra de merenda escolar, estruturar de forma diferenciada as escolas para dar segurança para as crianças voltarem, nós vamos ter muito gasto, os municípios e estados. Então, para que esse dinheiro não volte, para que esse dinheiro depois não pode nem ser utilizado pelo governo federal, a não ser para pagar dívida externa, dívida da pública, o projeto é muito claro, fala que excepcionalmente, ele é só isso, excepcionalmente, por conta da Covid, do coronavírus, todo o dinheiro do orçamento desse ano que não foi utilizado por uma série de circunstâncias e que já estão sendo transferidos para estados e municípios, que eles possam continuar sendo transferidos e que os estados e municípios, ao invés de terem que devolver o dinheiro do que não foi usado até o final do ano, que eles tenham todo o ano de 2021 para executar esse dinheiro. Então, vamos somar o orçamento 2020 com o orçamento 2021. Então, para não faltar dinheiro para merenda, para escola, para obras, mas principalmente para a saúde pública e para a vacinação da população. Senadora, bom, pelo menos é uma preocupação nobre que isso aí nós vamos ter que realmente enfrentar, né? Nós vamos ter que pegar isso aí de frente. Não, é um novo desafio, né? Dos efeitos da Covid. Agora, eu gostaria também, senadora, que a senhora me passasse aqui
nós temos um problema aí que, com essa crise, nós estamos tendo aí uma alta considerável de arroz, de soja, enfim, dos principais elementos, os principais itens das cestas básicas. Me parece que ontem o presidente da República já sinalizou que vai entrar em campo, né, vai para conter esses abusos, esses excessos. Logicamente que ele vai precisar de estar ladeado com o Senado. E eu perguntaria também como é que está essa preocupação dentro do Senado, como é que vocês estão vendo, se há como dar uma freada para que não se perca o controle da economia interna. Sim, a preocupação é de todos nós, o presidente tem razão, a classe política está preocupada com o aumento de alimentos, foi uma surpresa, a inflação está baixíssima, nada justifica esse preço, aumento abusivo, embora a gente saiba, nessa época do ano tem seca, então o leite sobe porque a vaca não produz tanto. A gente tem realmente essas preocupações e é natural, mas esse ano nos surpreendeu, porque além da dificuldade mesmo com alguns produtos que é natural, o que aconteceu? A entre-safra é natural, o fato do dólar estar muito alto, o agronegócio, ao invés de vender, ou de deixar o alimento aqui, está exportando o alimento. A grande preocupação, Romeu, é que não possa faltar o alimento. Se o Brasil alimenta o mundo, o Brasil tem que, antes de alimentar o mundo, alimentar o povo brasileiro. E alimentar o povo brasileiro dentro da possibilidade dele. Tudo bem que a gente não possa tomar vinho, champanhe, a gente não possa comprar um vinho importado, mas a cesta básica, o arroz, o feijão, o óleo, a farinha, o café, o açúcar, não tem justificativa a gente aumentar acima da inflação. Por mais que o arroz a gente tenha que importar, porque eu não sei se a população sabe, é um dos poucos produtos que o Brasil precisa importar. A gente não consegue produzir no Brasil por conta do clima, precisa de uma planície alagável, ela precisa, o arroz precisa de umas condições muito específicas e a gente no Brasil não tem condições de produzir todo o arroz que a gente come e também o trigo, com exceção desses produtos, não tem justificativa. Eu vou dar um exemplo da carne. O Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais tem gado bovino, que mais tem frigoríficos. E eu até anotei aqui o crescimento, a carne bovina, esse mês passado, a maior alta do preço da carne foi em Mato Grosso do Sul. Não tem sentido, alguma coisa está errada. É óbvio que o fato de estamos com o dólar muito alto faz com que todo mundo queira mandar para fora e faltar. Nesse aspecto, eu acho que o problema maior está realmente na alta do dólar. Quando o dólar sobe muito, para você comprar o trigo, você compra o trigo muito mais caro que ele vem de fora. O arroz você compra muito mais caro que ele vem de fora. E o pão de cada dia, o pão francês, o pão que a gente come é puro trigo, então isso sobe. Nós precisamos ter uma política que contém essa alta do dólar, né? Nós temos que o Banco Central agir, esse dólar precisa cair. Eu acho que é nesse sentido que o presidente da República falou. O que não dá para fazer é cometer os erros do passado, Romeu. A gente já viu esse filme. Não dá para falar, vou congelar os preços, eu vou intervir na oferta e na procura. Lá atrás, quando a Dilma tentou fazer isso, com a energia, lá na época da eleição, congelou a energia por um tempo, ela veio depois em dobro o preço. Ninguém aguenta mais pagar o preço da energia tão alta, porque cometemos um erro lá atrás. Então, a gente não pode falar em tabelamento de preço, intervir na economia, mas como grande problema, a meu ver, está na alta do dólar, que saiu de R$4 em agosto do ano passado para R$ 5,50 esse ano, a gente tem condições de equilibrar esse câmbio para que se desestimule a você vender o produto para fora para ter mais produto dentro do Brasil. Tendo mais produto dentro do Brasil, os preços tendem a abaixar. O governo tem condições de fazer isso, o Congresso Nacional está atento e nós achamos, talvez essa seja a notícia boa, que passada essa seca agora, desse mês, agora de agosto, a partir de setembro, a gente consiga normalizar essa situação. Dora, até a senhora tocou num assunto interessante. Como equilibrar esse câmbio? Como fazer? Que medidas a senhora sugere para que o dólar caia? O que nós teríamos que fazer internamente? Tem duas saídas. Uma é tomar juízo, né? A classe política como um todo. Aí eu estou generalizando.
Não quero atacar ninguém, nem esquerda, nem direita, nem presidente da República, nem Congresso Nacional, mas é preciso saber que nós estamos numa grande crise econômica, numa crise sanitária de saúde pública sem precedentes. Nossos irmãos, nossos amigos, né, nossos conhecidos, nossos familiares estão morrendo com essa pandemia, com esse coronavírus que veio, que a gente não sabe nem se tem segunda onda. É preciso entender o momento do Brasil. Então, é preciso que a classe política tenha foco. E aí vai para o governo federal também, vale para o Senado, vale para a Câmara, vale para o presidente da República, vale para todos os presidentes. É preciso que a gente dê segurança para a sociedade. Não fale uma coisa aqui e depois mude ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo que sai da boca de um presidente da República, tudo que sai da boca de um ministro de Estado, diferentemente do que você fala, Romeu, ou do que um vereador fale, ou do que um cidadão fale, ela tem repercussão global, assim, nacional. Então, o mercado, as empresas, a sociedade, a Bolsa de Valores, quem produz, quem quer investir no Brasil, ele é muito sensível ao que o governo está falando. Então, o governo não pode atirar para um lado e ir para outro. Quer dizer, a gente precisa de um grande plano de desenvolvimento para tirar o Brasil da crise. Se uma hora você fala uma coisa, outra hora você fala outra, você faz com que as pessoas falem, opa, a moeda brasileira não vale, vou comprar dólar, né? E falta dólar, o dólar sobe. É uma máquina complicada de se entender, mas nesse aspecto não muito difícil de se resolver. Então, este é um ponto. O segundo ponto é que, paralelo a isso, o Banco Central, que tem a competência de controlar esse sistema monetário, né, ele tem condições de, quando o dólar está muito valorizado, ele injeta dólar, porque ele tem dólar, quer dizer, o poder público, a União, né, o Banco Central, injeta dólar no mercado, porque com excesso de dólar, a tendência é o dólar cair. Então, essas duas coisas podem, excepcionalmente, ser feitas. É muito comum o Banco Central fazer isso, e se houver necessidade para efeito de cair esse câmbio, para facilitar com que os produtos da cesta básica fiquem mais no Brasil, o produtor seja vantajoso para o produtor vender aqui no atacado, vender para as cooperativas, vender para o mercado interno, isso acaba sendo feito. Então, é um pouco disso. Tem um pouco resumindo, Romeu, tem um pouco da especulação, porque cada vez que o ministro da Economia fala alguma coisa e desagradar e assustar o mercado, opa, mudou tudo, agora não é assim, cria essa insegurança, as pessoas correm para a moeda mais forte do mundo. E a moeda mais forte, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, a moeda mais forte no mundo é o dólar. E aí desvaloriza o real. O dólar fica alto, a gente precisa comprar em dólar o que a gente não tem, que é, por exemplo, o trigo, do macarrão, do pão que a gente come. A gente precisa importar o arroz, porque a gente não consegue produzir todo o arroz que o brasileiro come, e aí a cesta básica fica mais cara. Então, assim, acho que a notícia boa é que tem saídas, e essas saídas, agora o presidente disse a princípio que vai tomar essas providências, que se tomem essas, mas não se tome providências erradas, porque, repito, não é possível falar em intervenção na economia e você querer tabelar preço, porque depois, só rapidamente na brincadeira, Romeu, é igual aqueles quilinhos a mais, né? A gente fala assim, vou fazer uma dieta, tudo bem, se você fizer exercício e fechar a boca, perfeito. Agora, se você buscar o caminho mais fácil, que é tomar remédio para emagrecer, depois que você engorda tudo de novo, ainda traz uns quilinhos extras, né? Porque aí você acaba comendo mais para compensar. É a mesma coisa quando a gente interfere na economia, segura preço, congela preço por um tempo, 1 mês, 2 meses, todo mundo fica feliz. Depois, quando vem em seguida, 3 meses, 4 meses, 6 meses depois, a gente paga em dobro essa conta, porque o valor que a gente vai pagar é muito maior do que a gente pagaria se a gente não tivesse intervido de forma errada. Ô, senadora, a senhora acha que essa questão da China estar muito presente dentro da nossa economia, a senhora acha que isso aí pode dar um efeito danoso? Porque, por exemplo, a grande parte da soja produzida no Paraná hoje... Eu não sei se cortou, Romeu. Está me ouvindo agora? Está me ouvindo bem? Não sei se é a minha imagem que está congelando, mas não. Eu estou... Tá ok, já está tudo... Aqui tá tudo correto, mas eu estou te ouvindo bem. Tá, okay? Agora eu estou escutando. Ótimo. A senhora, esse efeito China comprando tudo aqui no Brasil, né? Eles estão chegando com muita força, principalmente na soja do Paraná,
Quer dizer, é mais fácil ela comprar e exportar e colocar preço do que ela plantar a soja, pagar o agronegócio, as despesas e tal. A senhora não acha que também está começando a ser preocupante? Senão daqui a pouco eles vão ditar os preços aqui dentro do Brasil. Romeu, você tocou numa questão que é mais um elemento. Realmente, vão vários os fatores para os alimentos subirem. O problema, como eu falei, da entre-safra, no caso do leite especificamente, seca atrapalha, mas nós estamos tendo super safra em outros setores, em outros segmentos. Nós temos o mundo querendo comprar alimentos do Brasil, especialmente, como você bem falou, a China, mas nós temos o problema do dólar. Se o dólar está controlado, o que acontece? O produtor vende um pouco para a China, mas não deixa de abastecer o mercado nacional. Essa questão da China, a gente é uma faca de dois gumes, mas eu diria que é melhor do que pior. Por quê? Se a China também parar de comprar do Brasil ou comprar menos do Brasil, a gente exporta menos. É menos dólar entrando no Brasil, é menos riqueza vindo para o Brasil. Então, acho que mais do que se preocupar com a China, a gente precisa de políticas públicas, o governo poderia investir mais também no agricultura familiar, no pequeno produtor. Por que eu digo isso? O grande agricultor, o médio agronegócio, ele tem já subsídios, ele já produz com juros baixos, ele tem prazo para pagar financiamento, acho que a classe produtora não tem o que reclamar. Mas o agricultor familiar, isso não tem nada a ver com reforma agrária, as pessoas têm uma confusão em relação a isso. O agricultor familiar, que é aquele que vive da terra com a família ali, só para vocês terem uma ideia, 70% mais ou menos, eu não sei se esse número está atualizado, eu vi isso há muito tempo, mas quase 70%, se não for mais, do feijão que o brasileiro come, ele vem do agricultor familiar. O hortifruti granjeiro, quer dizer, as hortaliças, o alface, o hortelã, a rúcula, enfim, o hortifruti granjeiro, muitas frutas e legumes que nós comemos, não é o grande que produz. Para o grande ele perde dinheiro, porque ele prefere produzir soja, milho, ter cana. Então, nesse aspecto, você colocou um elemento interessante, mas a lei da oferta e procura, você tem razão, aumentou muito, mas a lei da oferta e procura, ela se equilibra. O que vai acontecer agora? Nós temos muita área no Brasil que ainda pode ser produzida. Então, se o agricultor, se o pecuarista souber que a China quer mais, o que ele vai fazer? Ele vai produzir mais. A médio prazo, questão de meses, a gente começa a produzir mais. É bom para a China, é bom para o Brasil, porque a gente acaba produzindo mais e tendo mais alimentos. Eu acho que a gente pode deixar tranquila a população numa questão, Romeu. Não vai faltar alimento no Brasil. Agora a gente só tem que exigir, coordenar a classe política para que os alimentos da cesta básica não subam mais do que a inflação. Isso não é justo com quem mais precisa e isso é inadmissível no país com terras tão ricas como a nossa. Muito bem. Agora, pulando aqui só mais um pouquinho aqui para frente, senadora, o auxílio vai baixar para R$300 e ele está guardando a assinatura dos deputados e dos senadores. Tem alguma previsão de quando vai ser votado? Estão ouvindo? Bom, então vou continuar. Tem sim. A população pode ficar tranquila porque não vai haver nenhum dia de atraso no pagamento do auxílio emergencial por culpa do Congresso Nacional. Se nós tivermos que votar em 24 horas na Câmara e 24 horas no Senado, a gente vota. A gente só está esperando, obviamente, primeiro que nós estamos com tempo aí, nós temos aí esse mês todo, né, porque esse mês já está sendo pago o auxílio emergencial. Mas nós estamos esperando agora o retorno, agora na última semana de setembro, nós estaremos em Brasília votando projetos e ali nós vamos estar definindo no Senado como que vai ser a votação desse auxílio. Então, a população pode ficar tranquila. Infelizmente, vai cair de 600 para 300, porque senão quebra o país, não tem de onde tirar. É pior, porque aí vem inflação, você tem que pedir dinheiro emprestado para o mundo, emitir títulos de dívida, aumenta a inflação, a cesta básica sobe e vira um horror. Mas, infelizmente, vai ter que ser reduzido de 600 para 300. Mas até o final do ano, quem está desempregado, quem está passando necessidade, quem não tem uma renda básica mínima para comer, vai continuar tendo benefício, porque o Congresso Nacional vai aprovar.
Certo. Nós estamos falando também ainda muito dessa pandemia e já há uma previsão que em dezembro começa. Hoje o governo do estado de São Paulo disse que a partir de dezembro já é possível a chegada das primeiras vacinas, né? Mas isso é a vacina da China. Nós temos a russa e temos a de Oxford. Como é que está essa situação? A senhora acha que início do ano que vem já começa uma possível vacinação? A gente tem certeza ninguém tem, mas há uma grande probabilidade que sim, entendeu? Porque pelo que a gente está acompanhando, todas essas vacinas estão na fase 3. A fase 3 é a fase mais delicada mesmo. Segundo os especialistas, eu só estou repassando o que eu ouvi dos especialistas todos, que a gente vai atrás daquilo que não sabe, né? Eu não sou médica, mas enfim. E a informação que a gente teve dos especialistas, até fazendo live com eles, porque a nossa, como política, ter a informação correta para passar para a população, é que a fase 3 é a fase que muitas vacinas caem. É a fase que muitas vacinas caem. Mas como tem pelo menos 5 grandes vacinas, se cair uma, cair 2, no sentido de delas não servirem, pelo menos eu acho que nós teremos pelo menos 2 vacinas o ano que vem. E lembrando que essa vacina do coronavírus é de vírus morto, não é de vírus vivo, como acontece em algumas vacinas. O que significa que a chance de você ter alguma coisa dar errada é pequena. Pode te dar, às vezes, uma dor de barriga, né? Pode te dar uma febre baixa, alguma coisa assim. Mas a reação da vacina vai ser mais ou menos a mesma, pode ser a mesma reação da vacina da gripe, né? Você pode, assim, ter algum tipo de mal-estar, de uma tosse, uma coisa assim. É isso, pelo menos, que os especialistas falam. Daí a importância do meu projeto, Romeu, porque isso é muito caro. A vacinação em si, a dose, ela pode até não ser cara, mas como é que você vai vacinar em massa? Você precisa contratar mais enfermeiros, profissionais da saúde, médicos, comprar seringa, ter toda uma segurança de álcool, de não sei o quê. Então, por isso que o meu projeto, transformado em lei, diz o seguinte: dinheiro não vai faltar para vacina. E não é dinheiro de dívida, dinheiro novo. É dinheiro que os municípios e estados teriam que devolver para a União porque não consegue utilizar e vão poder utilizar esse dinheiro para isso. Isso para, repito, para a segurança do retorno das crianças às escolas, que vão ter que ter distanciamento das carteiras escolares, vai ter que ter álcool em gel para as crianças, para os professores, vai ter que ter toda uma estrutura apropriada. Eu estou muito otimista. Ótimo, então. Agora, e outra, uma outra também que estou bastante ansioso para saber. Reforma tributária e a reforma administrativa, como que está aí no Senado? A reforma tributária, infelizmente, ela está andando a passos de tartaruga, porque o governo, não é nem o presidente da República, o ministro da Economia colocou na cabeça que precisa voltar a CPMF, que é aquele imposto do cheque, que na realidade não é imposto de cheque não, mesmo quem não tem cheque, mesmo quem recebe o salário com seu cartãozinho, toda vez que for utilizar o seu cartãozinho de débito, não precisa nem ser de crédito, vai pagar um imposto naquilo que estiver consumindo. E o Congresso já fez um compromisso com o Brasil, com a população brasileira, de que não vai aumentar imposto para o povo brasileiro. A gente pode criar imposto para os ricos, a gente pode criar imposto para quem não paga, mas a classe média, a classe pobre, essa tem que ser preservada. Nós não podemos aumentar imposto no Brasil. Tá certo. Muito bem, senadora. E não é bom, né? Porque afinal de contas a gente vai precisar de qualquer forma dessa reforma tributária. Eu acho que nós não temos mais como correr dela, que está muito alto o custo operacional em função dos impostos que são gerados hoje aqui e que a gente é obrigado a engolir isso aqui, né? Porque na verdade a palavra certa é essa aqui, né? A reforma tributária realmente ela vai sair modesta, Romeu, ela vai sair modesta, mas desde que não aumente impostos. Esse é o compromisso do Congresso Nacional e o presidente da República sabe disso e concorda. Então tá certo, senadora. Muito obrigado. Vamos deixando aí um abraço para o pessoal de Brasília
Obrigado pela sua participação aqui ao vivo. A gente, sempre que precisar, nós vamos convidar a senhora. Nós estamos à disposição. Obrigada, Romeu, Toninha. Em nome de vocês, eu cumprimento toda a população de Três Lagoas. Lembrando que o pior da pandemia já passou, mas a gente tem que ainda tomar os cuidados. Enquanto não tiver vacina, todo cuidado é pouco. Senador, só aproveitando, senador, Sim. antes da senhora desligar, que me passou aqui agora, o senador Otto Alencar, ele quer ampliar esse seu projeto para todas as áreas de repasse da União. Isso é bom ou é ruim? Bom, a gente acabou incorporando, o governo federal aceitou, então mesmo aquela transferência de obras que os municípios e estados não conseguiram concluir, porque estão trabalhando em teletrabalho, né? O pessoal está meio que andando devagar, porque está todo mundo com coronavírus, esse dinheiro desse ano, que não conseguir ser aplicado esse ano, ele poderá ser aplicado ano que vem. Isso o governo concordou, já aprovamos, e agora está na Câmara. Foi bom você ter lembrado, porque ele é amplo, ele vai valer para tudo. Toda transferência para qualquer área desse ano para o ano que vem fica valendo, portanto, estados e municípios não precisarão devolver o dinheiro para a União. Antes de fechar aqui, senador, olha aqui, o Andréa Dias está dizendo, mandando um bom dia para a senhora, e diz que a senhora é linda. Floresvaldo. Obrigada, gente. Floresvaldo também. Com 50 anos, receber esse elogio, né? Tá bom, né, Romeu? Obrigada pelo carinho. O Floresvaldo também. É o olhar dele, é o carinho de quem olha com o olho do coração, né? O Floresvaldo também. A beleza principal é aquela do coração e da alma, isso que é importante. Obrigada. Muito obrigado, senador. Até mais e um bom dia. Aqui ainda é um bom dia ainda, tá bom? Bom dia a todos. Tchau, obrigado.